Olá, muito bom dia! Tá começando o seu AB1 dessa quinta-feira, dia 7 de agosto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. São 11 horas e 49 minutos. Vamos juntos, a partir de agora, pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui em Caruaru para essa quinta-feira. O dia deve ser de sol entre nuvens. Mas olha, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas à tarde e à noite, de acordo com a previsão. Agora, a temperatura está marcando 24 graus e a temperatura mínima não deve passar dos 18, hein? Aqui no AB1, a gente vai falar sobre um acidente muito grave que aconteceu em Lagedo. Uma ambulância do SAMU teria sido atingida por um outro veículo. Nas imagens, a gente vê que o impacto foi muito forte, pessoal. Olha essas imagens aí, ó. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a ambulância do SAMU de Águas Belas estava fazendo a transferência de um paciente quando foi atingida por uma caminhonete que tentava fazer uma ultrapassagem na BR-423. Infelizmente, uma pessoa morreu, a vítima estaria na caminhonete e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco para você. Ao vivo com a gente tem Gessé Acioli, Joel Almeida e Fábio Gomes. Gessé está em Belo Jardim e vai trazer todas as informações sobre um crime que chocou a população da cidade e de toda a região. O assassinato de uma criança de 10 anos, pessoal. Que crime bárbaro foi esse, Gessé? Na medida do possível, um bom dia. Pois é, Almir, um bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, na medida do possível mesmo, né? Um caso que chama a atenção aqui na cidade de Belo Jardim. O caso aconteceu ontem, uma criança que estava brincando no local onde reside, no loteamento nas margens da BR-232, quando desapareceu. A mãe foi buscar e, infelizmente, horas depois, né, do desaparecimento, foi encontrada morta dentro de um galpão. Caso que chama bastante atenção, repercutiu bastante aqui na cidade, populares inclusive com medo da situação, né, por conta da violência. A gente vai trazer os detalhes, conversamos com o delegado, também com alguns populares e vamos trazer os detalhes desse caso daqui a pouco no AB1. Que tristeza, Gessé. Joel vai trazer todos os detalhes sobre uma operação da Polícia Civil que foi realizada aqui em Caruaru. Qual o objetivo dessa ação? Hein, Joel? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você e a todos. Entre os objetivos da Polícia Civil com esta operação é dar mais segurança nas ruas. Isso porque várias pessoas foram presas envolvidas em diversos crimes. Entre esses crimes, homicídios, roubos e outros crimes relacionados ao financeiro. Eu falo aqui da 89ª Delegacia do bairro do Salgado, onde essa operação se concentrou, uma operação considerada de grande porte pela polícia. Inclusive, a rua ainda está interditada por causa da quantidade de veículos da própria polícia mobilizados desde cedo. Várias pessoas foram presas e aí a gente traz os detalhes desta operação daqui a pouco aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel. Fábio chega com os destaques do G1 Caruaru e região e também vai falar sobre uma outra operação policial, que inclusive foi realizada em vários municípios do Nordeste. Hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. E é isso mesmo, Almir, a gente também destaca essa ação policial que foi deflagrada em Pernambuco e outros 7 estados do Nordeste. Aqui em Pernambuco tiveram alguns mandados que foram cumpridos em Santa Cruz de Capibaribe e essas cidades onde esses mandados foram cumpridos são os municípios que fazem divisa entre esses estados do Nordeste. Essa operação ela mirou, combater ações de facções criminosas que atuam aqui no Nordeste como um todo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes. A Polícia Civil informou que foram expedidos 510 mandados de prisão e daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes para você, Almir. Fábio, Joel e Gessé ao vivo com a gente. Até daqui a pouco, pessoal. E quinta-feira é dia de AB Saúde, então nós vamos falar sobre a importância do aleitamento materno. Então as mamães devem ficar atentas ao nosso consultório de hoje. Uma boa experiência com a amamentação, né? Não tive fissuras, como todo mundo fala, né? Que tem aquele processo mais difícil do começo. Graças a Deus, né? Por esse eu não passei. Se pode amamentar, bendito seja Deus, né? Vai fazer muito bem para o bebê, para a criança.
Mas se a gente não tem essa oportunidade, a gente não vai ser menos mãe por causa disso. E pelo contrário, é até uma forma, veja como Deus é bondoso, né, que nos dá os vários meios de fazer com que a criança cresça e cresça bem. Então, Priscila Martins e Leonardo Costa também estão ao vivo aqui no AB1. E no AB Saúde, Priscila vai abrir o nosso consultório, hein? Bom dia para você, Priscila. Oi, Elmi, bom dia para você, bom dia, Léo, bom dia a todo mundo aí que está acompanhando o AB1, isso mesmo, vamos falar de amamentação, algo tão importante, né? A gente sabe como é importante para os bebês, para as mães, é um ato de prevenção de doenças, tanto para o bebê quanto para a mãe, mas tem muita gente que tem problemas com a amamentação, né? Só que eles têm soluções, os problemas têm soluções. E tem gente que passa tranquilamente por essa fase, né? Sem grandes problemas e que reconhece o poder, a conexão desse ato tão importante enquanto mãe. Agora, se você está aí, então hoje eu vou ficar triste porque eu não consegui amamentar, bem-vinda. Eu também não consegui amamentar, mas não deixamos de ser mãe por isso, né? A gente consegue entender que é difícil o processo para algumas pessoas, mas existem soluções, existem outros métodos e a gente vai conversar, tem uma conversa bem bacana aqui hoje no AB Saúde. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E Leonardo vai trazer todas as informações sobre a programação de mais uma edição do Festival Viva Jesus, lá em Garanhuns. Bom dia para você, Léo. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, a coletiva de imprensa para divulgação dos nomes nacionais da grade do Festival Viva Jesus acabou nesse instante. Daqui a pouquinho eu vou trazer todas as informações. Alguns nomes como Isadora Pompeu, Rosa de Saron, Davi Sasser fazem parte da programação deste ano. O evento começa no dia 25 de setembro e vai até o dia 28, ou seja, 4 dias de festa e celebração da fé. Daqui a pouco eu volto, vou conversar com o prefeito ao vivo, que vai detalhar toda essa programação para a gente, Almir. Tá joia, Leonardo e Priscila, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver que foi divulgado o resultado do julgamento do homem acusado de assassinar um policial reformado em Serra Talhada. Esse crime aí, aconteceu em 2022. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que está só começando, 11h57 agora. AB1 de volta para você, falta 1 minuto para o meio-dia e a gente vai direto até a cidade de Belo Jardim ao vivo para falar sobre um caso bárbaro de violência, pessoal. Um menino de apenas 10 anos foi encontrado morto em um galpão abandonado. Essa criança foi assassinada. Gessé Acioli está chegando direto do município com essas informações. Que história triste é essa, hein, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no AB1 porque realmente chama atenção, né? Comove as pessoas da cidade por onde a gente passou, o pessoal realmente assustado com a brutalidade do crime envolvendo Alexandro Nunes Vital, de apenas 10 anos de idade. Ele que residia junto à sua mãe e à irmã menor, né, com poucos meses de idade, no bairro do loteamento Vila Bela, o residencial Vila Bela, que fica às margens da BR-232, na entrada da cidade, próximo a onde existem algumas empresas relacionadas à produção de tijolos e telhas. E num desses galpões foi que a criança foi encontrada. Ele brincava, como cotidianamente, segundo informações dos populares, numa praça, no local onde há uma quadra, e com outras crianças também. Quando, às 3 da tarde, ele foi visto pela última vez brincando em uma das ruas próxima a esse galpão. Depois disso, ele não foi mais visto. A mãe saiu à procura do filho e não encontrou. Começaram algumas buscas ao longo do restante da tarde e depois, a partir da noite também, o pessoal começou a ajudar, os familiares buscando e, infelizmente, após horas de procura, por volta das 8 da noite, foi encontrado dentro de um galpão dessa fábrica de tijolos abandonada, que fica muito próximo ao residencial, de uma forma brutal. A criança estava, segundo as pessoas que encontraram e a própria polícia, com um arame,
uma corda de ferro no pescoço e uma pedra próxima ao corpo. Então, lamentavelmente, depois das buscas, uma situação triste que chama bastante atenção. As forças de segurança foram acionadas, por volta das 10 da noite a polícia esteve no local e, infelizmente, a criança foi encontrada sem vida, uma situação que chama a atenção, inclusive os moradores assustados, Alguns não quiseram falar e a gente ainda conseguiu o depoimento de um popular que se sente assustado por ter também filhos na idade. Vamos conferir. Criança bastante tranquila, costumava ir para o colégio, chegava à tarde e ficava na praça brincando ali as demais crianças, Uma crueldade, e a gente, morador aqui do bairro, fica todos assustados com o que vê. A gente que tem filhos fica preocupado. Não só eu, quanto vários moradores já aqui, a gente ajudou a procurar pela criança e acabamos deparando com o ocorrido, Encontrar a criança sem vida. Pois é, o susto da população de encontrar uma criança que, a idade, 10 anos de idade, estava na escola, voltou para a escola, costumava brincar ali no bairro, costumava se relacionar com as outras crianças. Segundo os populares, tudo muito tranquilo, uma criança não agressiva, uma criança tranquila, que brincava com os outros populares do bairro e que infelizmente foi encontrada sem vida. Um caso que chama a atenção, as investigações continuam, a polícia segue investigando desde ontem, a madrugada de hoje, segue também a perícia para entender o que de fato aconteceu. O local é um local abandonado, de difícil acesso para uma criança sozinha, então, ou seja, havia uma cerca, que se possivelmente alguém que levou essa criança para lá teve um cuidado para poder passar, porque é de difícil acesso, então chama bastante atenção, cria uma insegurança na população, porque além do caso, desaparecimento da criança e posteriormente a forma com que ela foi encontrada, a forma com que ela foi morta, lamentavelmente, uma situação que chama bastante atenção aqui no município de Belo Jardim. A gente ainda vai voltar aqui nessa edição do AB1 falando um pouco mais sobre esse caso, como estão as investigações que acontecem aqui na coordenação da 15ª Seccional em Belo Jardim. Almir, eu volto daqui a pouco com mais detalhes. Gessé, muito obrigado pelas primeiras informações a respeito desse caso lamentável registrado em Belo Jardim. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Gessé. E olha, pessoal, aqui em Caruaru, a Polícia Civil realizou uma operação, sobre esse assunto. Para a gente entender os detalhes dessa ação da polícia, a gente vai conversar também ao vivo com Joel Almeida. Joel, uma boa tarde para você e conte para a gente quais são aí as primeiras indicações que existem em relação à necessidade dessa operação. Oi, Almir, boa tarde para você e a todos. A Polícia Civil acabou de encerrar uma coletiva de imprensa para passar os detalhes dessa operação, que foi denominada Shadow. Traduzindo para o bom português, significa fantasma, sombra. E aí, essas pessoas que são alvos prioritários da Polícia Civil se escondiam da instituição e continuavam realizando esses crimes. Mais de 60 policiais foram envolvidos nesta operação desde as primeiras horas da manhã de hoje. A rua aqui da 89ª Delegacia do bairro de Salgado, ela teve uma parte interditada por causa da quantidade de veículos, de viaturas mobilizadas. Sobre esse assunto, ao meu lado, um dos delegados responsáveis pelas investigações, o delegado Alberes Cristiane Costa. Doutor, boa tarde para o senhor. Uma operação que começou hoje, mas ela deve ter outros desdobramentos e as investigações começaram quando? Boa tarde. Boa tarde. As investigações começaram desde o ano passado, final do ano passado, e baseado principalmente na localização de indivíduos foragidos, mandados de prisões que já haviam sido expedidos pelas comarcas diversas, mas que ele não havia sido localizado. Então foi feito todo um trabalho de estrutura de investigação, com a participação do Núcleo de Inteligência do Agreste, do Instituto de Criminalista e também da Seccional e da DIN-T1. Então a gente mobilizou a equipe de policiais com a finalidade de localizar esses foragidos, e no dia de hoje foi feita uma operação com, como você falou, aproximadamente 60 policiais para dar cumprimento a esses mandados. São crimes diversos,
né, e também de outros alvos que fazem com que a gente possa movimentar os inquéritos policiais que foram instaurados com a finalidade de fazer com que eles sejam efetivamente punidos pela justiça. Quem são esses alvos para a Polícia Civil? Veja, são alvos que praticaram os assaltos, inclusive teve um que foi uma repercussão de 2 indivíduos que utilizavam o uniforme da Polícia Civil, que fez uma vítima de refém, entrou na sua residência e subtraiu um cofre com aproximadamente R$180 mil. Teve outro indivíduo que assassinou a companheira com pedradas, com a finalidade, porque ela não queria participar com ele em crimes de assalto. Teve outro de um sequestro que fizeram com um cidadão que tinha um SW4 na zona rural. 2 havia sido preso, um casal, mais 2 estavam foragidos. Ou seja, são crimes de repercussão, são crimes que impactam, né, na vida policial e a gente deu uma prioridade. E no dia de hoje a gente mobilizou essa equipe que foi constituída também pela nossa titular, né, que ela fez todo um planejamento operacional e que acarretou na prisão de 9 foragidos, né, que eu posso dizer que foi uma operação exitosa. Muito obrigado pelas suas informações. Alberes Costa, delegado aqui da 80ª da Delegacia do Bairro do Salgado, passou informações sobre a Operação Shadow, que eu disse, na verdade, no início da reportagem, que significava fantasma, mas significa sombras. Teve outra operação recentemente da polícia, que a gente inclusive trouxe aqui, que teve esse outro significado, o significado de fantasma. Volto contigo, Almir. Joel, é o combate à criminalidade, né, em Caruaru, na região inteira. Enfim, muito obrigado pelas informações ao vivo. Um bom trabalho para você. Agora a gente vai para a redação, pessoal, para falar com Fábio Gomes. A gente vai saber também quais são os destaques do G1, porque teve a operação da polícia em vários municípios do Nordeste. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 de hoje. É isso mesmo, Almir, a Polícia Civil hoje deflagrou essa operação em vários municípios do Nordeste, aqui em Pernambuco. Foram cumpridos 3 mandados de prisão em Santa Cruz de Capibaribe, né, município que faz uma divisa próxima à Paraíba. E aí a Polícia Civil informou para a gente que ao todo foram expedidos 510 mandados de prisão em Pernambuco e outros 7 estados do Nordeste. Foram expedidos mandados de prisão e de busca e apreensão, além de que a polícia também realizou barreiras, patrulhamentos e ações de fiscalização em pontos estratégicos para evitar que esses alvos fugissem. De acordo com o delegado Igor Nogueira, de Santa Cruz de Capibaribe, as forças de segurança atuaram de forma conjunta e somente em Santa Cruz de Capibaribe foram cumpridos 3 mandados de prisão e mais detalhes sobre essa operação, assim como a lista de municípios completa, pode ser conferida acessando o G1, Almir. Olha aí, informações importantíssimas no nosso portal. E também tem no G1 essas informações sobre aquele acidente grave que aconteceu em Lajedo envolvendo uma ambulância do SAMU, não é, Fábio? É isso mesmo, Almir. Infelizmente, mais um destaque envolvendo um acidente de trânsito, né? Dessa vez um homem perdeu a vida após uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e também uma viatura do SAMU. Esse acidente que a gente está acompanhando as imagens agora aconteceu ontem à noite na BR-423 em Lajedo e segundo a PRF, de acordo com os vestígios, a suspeita é que a caminhonete tentou fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com essa viatura do SAMU. Essa viatura do SAMU ela pertence ao município de Águas Belas. De acordo com a prefeitura, ela estava fazendo o transporte de um paciente com AVC no momento desse acidente e, infelizmente, uma pessoa que estava na caminhonete, né, o passageiro da caminhonete, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Na sequência desse acidente frontal, um caminhão cegonha que também estava passando pela via também acabou se envolvendo, o que ocasionou, né, mais estragos. A gente acompanha agora aí essas imagens mostrando o estado que ficou a viatura do SAMU, né, completamente amassada. Esse paciente que estava sendo transportado com AVC, ele estava sendo trazido aqui para Caruaru, para o Hospital Mestre Vitalino. De acordo com a gestão municipal de Águas Belas, esse paciente ele ficou em estado estável e não sofreu ferimentos. Com relação à viatura do SAMU, todos os outros ocupantes tiveram ferimentos leves, o motorista da caminhonete teve ferimentos também e o motorista do caminhão não ficou ferido. A Polícia Civil investiga esse caso, Almir. Impressionante esse acidente, hein, Fábio? Impressionante. Muito obrigado pelos primeiros assuntos aqui do nosso portal. Daqui a pouquinho você está de volta. Volto sim, Almir. Até já. Até já. Agora, meio-dia, 11 minutos. Olha essa informação, hein? Foi divulgado o resultado do julgamento do homem acusado de assassinar um sargento reformado da Polícia Militar lá no Sertão.
O Wellington Cledson de Araújo, conhecido como Etinho, foi condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato de Cícero Valdevino da Silva. A gente está vendo aí as imagens do momento do crime. Esse crime aconteceu em 2022, em Serra Talhada. O julgamento também incluiu a condenação por coação. Etinho teria tentado silenciar testemunhas após esse homicídio. O policial da reserva foi executado na rua Doutor Ademar Xavier, no Alto da Conceição, em Serra Talhada. Ele estava entrando no carro quando foi surpreendido por homens armados que atiraram e fugiram. A gente vê inclusive aí o momento da fuga, não é? Quando esse carro escuro sai do local do crime. Segundo o Ministério Público, o homicídio foi motivado por vingança numa disputa entre famílias. Agora, meio-dia, 12 minutos. A gente muda de assunto e vai para o Momento WhatsApp, hein? Quem mandou um vídeo para a gente foi o Fernando Lima. Ele está bem preocupado com o vazamento de água limpa lá no Caiucá. Vamos ver? Gente, isso aqui é na Avenida Leão Dourado. Olha como é que tá aqui, ó. Olha. A compressa vem, desentope, e do mesmo jeito. Aqui é é na Avenida Leão Dourado, aqui, ó. Tá vendo aqui na Avenida Leão Dourado, tá vendo? Esse é um dos vazamentos nesse local, hein? O Fernando mandou mostrando vários vazamentos, a gente está vendo aí talvez o principal deles. E sobre essa situação, a gente entrou em contato com a Compesa. Eles disseram que uma equipe esteve no local e disse que será necessário abrir o pavimento para solucionar essa situação. A Compesa diz também que, para isso, vai solicitar uma autorização da Prefeitura ainda essa semana para resolver o problema. Então a gente vai aguardar, viu, Fernando? Por favor, continua de olho por aí para ver essa movimentação das equipes, né? Se ninguém aparecer até esse fim de semana, porque hoje já é quinta-feira, aí você manda um novo vídeo para a gente reforçar essa cobrança. Tá combinado, Fernando? Muito obrigado pelo envio desse vídeo e estamos juntos nessa também. Lembrando que o seu vídeo também pode aparecer por aqui. Envie a sua denúncia para o nosso WhatsApp 991988212. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o caso da criança de 10 anos que foi encontrada sem vida e com marcas de violência em Belo Jardim. E a seguir tem o AB Saúde. Nós vamos falar sobre amamentação, porque o aleitamento materno também traz benefícios para a mamãe, além do bebê, é claro. Um especialista vai responder as perguntas enviadas por você para o nosso WhatsApp no AB Saúde. É daqui a pouquinho. Meio-dia, 14 minutos agora. A B1 de volta, agora meio-dia, 16 minutos. Vamos ver um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui em Caruaru com essas imagens ao vivo. A gente está vendo aí, ó, céu azul, algumas nuvens, né? Diferentemente de ontem, né? Que estava um pouquinho mais frio, com o tempo um pouquinho mais fechado. E a movimentação na rua Rui Limeira Rosal. São muitas as possibilidades de conexão aí nessa rua, não é? Com o bairro Santa Rosa, com o Vassoural, mais adiante tem o bairro Petrópolis, o bairro Pinheirópolis também. E a gente está vendo a movimentação de pessoas ali na pracinha, o pessoal que está circulando e gente também nos veículos, nas motos e carros que passam nesse trecho da cidade, nesse momento, com essas imagens ao vivo para você. E por falar em ao vivo, a gente vai voltar ao município de Belo Jardim, porque Gessé Ascioli vai trazer outras informações sobre esse crime cruel que foi registrado na cidade, o assassinato, imagina, de uma criança de 10 anos. Vamos saber como é que estão as investigações a respeito desse caso. Gessé. Pois é, Almir, a gente volta a falar do caso que vitimou o menino de 10 anos, criança Alexandro Nunes Vital, aqui em Belo Jardim. Como a gente falava anteriormente, né, as investigações iniciaram assim que a polícia teve acesso ao local, a partir das 10 horas da noite de ontem. A polícia civil chegou ao local após a polícia militar e a partir de então o corpo foi encaminhado para o IML e as investigações seguem. São duas equipes da delegacia de Belo Jardim, coordenadas pela 15ª Seccional, aqui também de Belo Jardim, através do delegado Marcelo Francisco, que conversou conosco e trouxe alguns detalhes sobre esses primeiros passos nas linhas de investigação. Vamos ouvir. A vítima tinha 10 anos de idade, estudava no turno da manhã e durante a tarde costumava brincar na praça, que fica no centro desse bairro. E a mãe, antes das 15 horas, foi chamá-lo para casa e ele pediu para continuar brincando, porém ele não retornou. Então, no final da tarde, início da noite, ela juntou com populares e foi fazer buscas. Como havia essas informações que as crianças
adentravam no matagal para brincar nesses galpões, fizeram buscas por lá também e encontraram ela já morta, com sinais de violência, uma pedra sobre o corpo e um cabo de aço ao lado. Nesse momento não se descarta nenhuma linha de investigação. Ontem ainda, durante a madrugada, foram captadas as imagens de câmeras de segurança das residências, onde foi possível a última aparição dele, até então às 15 horas, caminhando pelo bairro sozinho. Atualmente nós estamos com as equipes lá no local, tentando maiores informações, maiores detalhes sobre essas imagens, o destino para onde ele estava indo e também de onde vinha, e se consegue encontrar algum suspeito. Mas, no momento, nenhuma linha de investigação está descartada. Informalmente, já nos foi relatado que a criança tinha um comportamento normal na escola, a mãe era presente, levava, pegava na escola, sempre a criança tinha uma boa nutrição, tinha fardamento limpo, era comportada na escola. Então, isso tudo ainda foi colhido informalmente nesse momento inicial e tudo isso vai ser verificado, corroborado nos autos. Pois ouvimos aí o delegado Marcelo Francisco, que traz as informações sobre essas primeiras linhas de investigação sobre o caso. Repito, está acontecendo aqui pelas equipes da Delegacia de Belo Jardim, também da 15ª Seccional de Delegacia de Belo Jardim, através do delegado Marcelo Francisco, que coordena essas investigações. A gente vai seguir acompanhando esse caso, inclusive sobre uma notícia que tinha saído mais cedo, de forma muito informal, de que a criança tinha grau de autismo, mas não foi confirmada pela escola, nem por onde ele tinha atendimento através da escola. A Secretaria de Educação de Belo Jardim emitiu nota, junto com a Prefeitura, de luto para esse momento de dor, porque ele fazia parte da rede de ensino do município, e a gente segue acompanhando mais detalhes. Vocês também vão conferir logo mais na segunda edição no AB2. Vocês vão conferir todas as informações sobre esse caso lamentável que aconteceu aqui em Belo Jardim, vitimando a criança de apenas 10 anos de idade, a vítima Alexandro Nunes Vital. Gessé Acioli para o AB1. Então vamos seguindo aqui com o seu AB1, agora 12h21, consultório aberto, está na hora do AB Saúde. Nós estamos vivendo o Agosto Dourado, um mês dedicado à importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e da mamãe também. Por isso, vamos falar sobre amamentação. Priscila Martins está chegando no consultório, hein? Uma boa tarde para você, Priscila. Oi, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Vamos falar desse assunto tão importante, a amamentação. Epa, e você, homem que está aí sentado assistindo o AB Saúde, esse assunto interessa também aos homens, viu? Não é só as mulheres não. Sabe por quê? Porque geralmente a mulher precisa de ajuda de todo mundo nessa fase tão importante, de todo mundo que está em casa, principalmente nos fatores psicológicos, naquele auxílio ali nos primeiros dias do bebê em casa, enfim. Tem que ter essa ajuda de todo mundo, e a amamentação, gente, ela é muito importante, pode inclusive prevenir doenças. Você sabia disso? Para o bebê, que fortalece aí, um dos benefícios é fortalecer o sistema imunológico, mas também prevenir doenças para a mãe. A mãe que amamenta tem muitos benefícios. Então, a gente gravou uma reportagem, conversamos e estamos trazendo aqui para você uma história muito positiva de uma mulher que, inclusive, também se chama Priscila e que passou por uma experiência de amamentação muito bacana e compartilhou com a gente como foi esse processo. Você vai conferir agora na reportagem, além de saber dos dados, da importância, dos benefícios para o bebê e para a mãe. Confere aí. Maria Laura tem 6 meses. Olha só o tamanho dessa gostosura de bebê. Os 8 quilos de muita fofura e alegria para essa família. E tudo aqui é muito saudável. Afinal, a Laurinha se alimenta apenas de leite materno. A mãe dela se chama Priscila e não é uma exceção. Assim como muitas mulheres, Priscila não teve dificuldade em amamentar as filhas.
Eu tenho uma boa experiência com a amamentação, né? Não tive fissuras, como todo mundo fala, né? Que tem aquele processo mais difícil do começo. Graças a Deus, né? Por esse eu não passei, né? Partilhava contigo nessa dificuldade que foi a partir do tempo, né? O leite empedrar, você ter que fazer aquelas massagens que tem que ser com mais força e dar aquela dorzinha. Mas graças a Deus, hoje eu vejo a alegria e a constância, né, de ter me esforçado, né, mas também ter tido uma graça de Deus, de não ter nenhuma dificuldade na amamentação, mas ver os frutos, né? Hoje, Maria Laura é bem fortinha, todo mundo diz, é só leite, só mama, né? A minha experiência com a amamentação hoje, eu posso dizer que é só bondade de Deus mesmo para ver os frutos, né, que não preciso, graças a Deus, de fórmula, não teve nenhuma dificuldade com pega, não teve nenhuma dificuldade de adaptação, nem de, rejeitou o peito. Não, graças a Deus, só experiências boas. Mas ela sabe que nem toda mulher desfruta dessa alegria. No mundo das mães, muitas mulheres têm dificuldade de amamentar. Fato que não é novidade nem mesmo para quem não viveu as lágrimas e dores existentes em alguns processos. A gente não é mãe porque amamenta só, né? Nós não somos mães só porque amamentamos. Nós somos mães porque geramos. Deus nos deu essa graça, o dom de gerar, né? E a gente se pode amamentar, bendito seja Deus, né? Vai fazer muito bem para o bebê, para a criança. Mas se a gente não tem essa oportunidade, a gente não vai ser menos mãe por causa disso. E pelo contrário, é até uma forma. Veja como Deus é bondoso, né, que nos dá os vários meios de fazer com que a criança cresça e cresça bem. Mas nada de desanimar. Afinal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo bebê que tem alimentação exclusiva com leite materno até os 6 primeiros meses de vida recebe os nutrientes necessários para fortalecer o sistema imunológico, evitando várias doenças. E mesmo depois da introdução alimentar, é ideal manter o leite materno pelo menos até os 2 anos de vida. Benefícios para o bebê: nutrição ideal, desenvolvimento cognitivo, vínculo afetivo. Benefícios para a mãe: recuperação pós-parto, redução do risco de doenças e o fortalecimento do vínculo com a mãe. Para Priscila, a amamentação pode ter uma definição que vai além do físico. É vínculo, é amor, é uma grande graça. É uma grande graça, porque você está recebendo de Deus um dom que é capaz de sustentar uma criança, sustentar uma vida. Por mim mesma eu não conseguiria, mas é graça de Deus e faz a gente contemplar o belo de Deus, a graça de Deus. Coisa boa, né, gente? A Priscila é missionária católica, dá para perceber o quanto ela é luz, né? Como uma pessoa inspiradora. E viveu aí esses momentos maravilhosos. Eu estou aqui, que vai ajudar a gente, inclusive, nesse momento, com o enfermeiro e também professor de saúde da mulher, o José Cláudio. Bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite aqui hoje para ajudar tantas mulheres, viu? Boa tarde a todos e a todas. Sou eu quem agradece, Priscila, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui representando o Unifavip nesse momento para falar de uma causa tão importante, né, que é o aleitamento materno. Quando a gente fala do aleitamento materno, a gente faz menção ao Agosto Dourado, né, que é um mês de conscientização dessa causa que é tão essencial para a vida das pessoas. E, assim, amamentar, a gente sabe, deveria ser automático, né? Você ter o neném, colocar o neném no peito e amamentar. E é assim, na maioria dos casos, mas tem gente que tem dificuldade. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Tive essa dificuldade, chorava tanto porque não conseguia de jeito nenhum e tudo que saía bem pouquinho, sabe? Mas eu colocava lá na boquinha das gêmeas, tudo que saía, qualquer gotinha, e assim foi pelo primeiro mês até eu não conseguir mais, até porque não tinha estímulo. E por falar em estímulo, faz parte de algumas das perguntas que eu recebi aqui dos nossos telespectadores. A primeira vai aparecer aí na sua tela, é de Lani, ou Iane, acho que é Lani aqui, né? Lani de Alagoinha. Ela pergunta o seguinte: o que devo fazer para aumentar a minha produção de leite?
Iane, não é isso? Isso. Iane, boa tarde. Sua pergunta, ela é uma pergunta muito pertinente, né? Dentre algumas práticas e orientações que nós, enquanto profissionais da saúde, passamos para os usuários, né, com relação ao estímulo da produção do leite, a gente pode estar, Priscila, incentivando essas mulheres a ter uma alimentação mais saudável, né, a ter uma alimentação mais rica em frutas e legumes, a ter uma ingesta de líquido maior, né, uma ingesta hídrica maior. Além disso, também, é muito importante que a gente possa considerar, Iane, que, neste momento, essa mulher ela precisa ter um apoio psicológico, um apoio emocional, um suporte, realmente, de todas as pessoas que fazem parte do seu convívio no dia a dia. Ou seja, quando a gente fala de leite materno, da produção do leite materno, a gente não está falando somente do ato de produzir o leite em si, né? Mas a gente está falando de todo um contexto que está inserido na realidade daquela mulher. A próxima pergunta é de Edneide Lima, de Toritama. Ela pergunta o seguinte: tem um bebê de 1 aninho. Ele teve amamentação exclusiva até os 6 meses. Hoje come de tudo e toma mamadeira. Gostaria de saber como faço o desmame. Devo tomar remédio para meu leite secar? Bom, para a gente falar desse desmame, o que é que eu oriento primeiro do que tudo? O Ministério da Saúde ele recomenda que esse aleitamento ele seja feito de modo exclusivo até os 6 primeiros meses de idade da criança. E aí, depois desses 6 meses de idade, é que se inicia aquele processo, né, de alimentação de forma complementar, que vai se dar até ali o período de, no mínimo, 2 anos. Ou seja, o Ministério da Saúde, Priscila, ele nos diz que a gente tem um período mínimo recomendado, que é esse período aí de 2 anos, mas a gente não tem um período máximo. Então, o que é que eu oriento? Que quando chegue esse momento da necessidade da mãe, de ela começar esse processo de desmame, que ele aconteça de forma gradual e respeitosa, que respeite a necessidade da criança, que respeite o tempo da criança e também o tempo da mãe, né? E que os intervalos das mamadas eles possam aumentar um pouco mais e as mamadas terem um tempo mais curto de duração. É uma forma de ir fazendo com que esse desmame ele ocorra, de fato, de maneira respeitosa. Até porque a mulher volta ao mercado de trabalho, então diminui a questão do estímulo, né? Sim. Do bebê. E é importante também que nessa volta para o mercado do trabalho, essas mulheres elas tenham o incentivo, elas tenham o apoio com relação à ordenha mecânica, né? Ao fato de elas realmente fazerem a coleta desse leite materno e deixarem eles devidamente armazenados para que essa criança possa estar se alimentando em outros momentos do dia, enquanto essas mulheres não podem estar presentes. Vamos lá para a próxima pergunta, de Maria Lucineide, aqui de Caruaru. Ela pergunta assim, José Cláudio: é verdade que a mulher que amamenta de forma exclusiva não engravida porque o ato de amamentar se torna um anticoncepcional natural? Lucineide, essa tua pergunta é uma pergunta bastante pertinente também. Esse método é um método chamado da amenorreia da lactante. Ou seja, é sim um método contraceptivo natural, certo? Mas ele não garante, assim como os demais métodos, uma eficácia de 100%. Então, qual é a orientação? Que neste momento, né, durante esses 6 primeiros meses, esse ato, esse método, ele seja intercalado com outros métodos também, como, por exemplo, o método de barreira do preservativo masculino ou feminino, né, que vai estar ali assegurando que aquela mulher, de fato, não venha a ter uma nova gestação se não for do desejo dela. Importante também considerar que, para ser considerado um método, né, de proteção, de contracepção natural, essa mulher ela precisa estar ali amamentando por demanda espontânea, ou seja, amamentando durante vários horários do dia, né, inclusive no horário da noite também, de acordo com a necessidade do bebê, não tendo, portanto, vários períodos longos de tempo sem essa amamentação. E aí, se menstruar, opa! Já é um sinal de alerta, né? Pode e aí já é o momento de dizer, opa, vamos cuidar e atribuir outros métodos naquele momento. Olha, a próxima pergunta é de Ana Clara, de Divinópolis, aqui de Caruaru. Tenho um filho de 2 anos que ainda mama e estou grávida. Tá vendo aí?
Posso continuar amamentando? Sim, sim, você pode continuar amamentando, desde que, obviamente, a sua gestação ela seja uma gestação que esteja segura para você e para seu bebê, né? Que você esteja sendo acompanhada pelo seu médico, pela equipe de saúde da família, que você não tenha contraindicações, como o caso de um risco prematuro, né? De um parto, ou até mesmo algumas outras patologias, né? Que venham aí a estar atreladas a esse processo gestacional. Então, você pode estar amamentando, certo? E você pode continuar amamentando. O leite, muito provavelmente, ele vai ter uma mudança no sabor, né? Mas ele não vai perder a sua função com relação à oferta de nutrientes. Exatamente. A Larissa Gomes, de Santa Cruz do Capibaribe, pergunta: meus seios ficaram muito feridos no início da amamentação. Em uma próxima gravidez, tem algo que já posso fazer para evitar os ferimentos? Ou seja, ela quer saber se antes mesmo, existe algo que possa ser feito. A boa notícia, Larissa, é que sim, existem alguns métodos, existem alguns caminhos que você pode fazer antes de uma futura gestação e até mesmo quando você vier a ter outro bebê. Algumas das recomendações orientação, buscar orientação profissional, buscar a unidade básica de saúde. Durante as consultas de pré-natal, realmente buscar conhecer melhor, né, o seu corpo, a sua mama. E aí o que acontece? Algumas das recomendações, inclusive, é de que, durante uma próxima gestação, ali na maternidade ainda, no momento do parto, haja aquele minuto padrão ouro, que é o minuto da oferta, a hora padrão ouro, né, que é aquela primeira hora onde vai estar sendo ofertado o leite materno, onde os profissionais que estão envolvidos naquele processo vão poder estar te acompanhando, vão poder estar te orientando, bem como também, obviamente, durante as consultas de puericultura, né, e durante todo esse processo. Existem alguns mecanismos que podem, sim, estar facilitando e evitando esse tipo de situação em uma próxima gestação. José Cláudio, a gente tem menos de um minuto. Eu queria que você respondesse a pergunta da Maria Fernanda de Bezerros. Como faço para evitar o empedramento do leite? Esse engurgitamento, como é conhecido, né, pela população popularmente, esse engurgitamento ele se dá justamente pelo acúmulo, pelo excesso de leite. Acontece de algumas mulheres, né, em alguns casos, elas produzirem mais leite do que o que a criança demanda, principalmente naqueles primeiros dias pós o nascimento. Então, a orientação para evitar esse tipo de situação é estar esvaziando a mama por completo, estar alimentando o bebê, né, e garantindo que ali, após o processo de demanda livre daquela criança, aquela mama também possa estar sendo esvaziada por uma ordenha, caso ela ainda não esteja totalmente vazia. Foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada, viu, Sou por eu quem essas agradece, informações. Priscila. E como ajuda tantas mulheres, né? É isso, gente. Tentar não desistir e confiar que, como a Priscila disse na reportagem, mãe é mãe, né? Almir, eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Priscila. Muito obrigado, então, pelo AB Saúde de hoje. Semana que vem tem mais, não é? Agora vamos para o AB Esporte. Ontem a gente estava falando sobre o duelo do Retrô diante do Bahia pela Copa do Brasil, se lembra? E aí, meu caro Herbert Ramos, o que foi que aconteceu, hein? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no AB1. A Fênix foi eliminada da Copa do Brasil. O último representante pernambucano que ainda estava na disputa do torneio nacional não conseguiu virar a eliminatória contra o Bahia. Ontem à noite, na Arena de Pernambuco, a Fênix ficou no empate por 0-0 com o Bahia, um jogo sem muitas oportunidades, em que o time baiano apenas administrou a vantagem obtida no primeiro duelo das oitavas. Na Arena Fonte Nova, semana passada, o Bahia tinha vencido por 3-2. Agora, a Fênix volta as atenções para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O Retrô ocupa a vice-lanterna e luta contra o rebaixamento para a Série D. Se o Retrô está lutando para não voltar da Série C para a Série D, tem time na Série D muito bem e com perspectiva de acesso, viu, Almir? Exatamente, sonhando, hein? Sonhando alto, não é o caso do Central, a Patativa do Agreste. E esse sonho está sendo compartilhado com a torcida, é claro. E como é que fica a crença nessa eventual classificação, hein, Herbert?
Almir, além da vantagem obtida na primeira partida da segunda fase, quando o Central venceu o Lagarto por 1-0 no Lacerdão, as estatísticas estão ao lado da Patativa nesta edição da Série D. Vamos dar uma olhada? O Central está perto de fazer história na Série D do Campeonato Brasileiro. O time nunca passou de um mata-mata na 4ª Divisão Nacional, mas abriu vantagem contra o Lagarto no último domingo. O gol de cabeça de Lazzarini encheu a torcida centralina de esperança. Os números da campanha são extremamente positivos. São 10 jogos de invencibilidade, a maior sequência sem derrotas do futebol brasileiro em 2025. Como visitante, a Patativa já fez 7 jogos nesta edição da Série D e tomou apenas um gol, no empate por 1-1 com o Horizonte do Ceará. Essa já é a melhor campanha do Central na 4ª divisão. Com os 26 pontos conquistados na primeira fase, o time de Caruaru superou os 16 obtidos 10 anos atrás. O ano não começou bem. O clube terminou em 8º lugar e foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Mas depois da chegada de quase 30 contratações e do treinador Leandro Senna, o cenário mudou. Para seguir fazendo história, basta manter o ritmo e não perder para o Lagarto neste domingo. O adversário da Patativa terminou em 2º lugar no grupo A4, com 23 pontos conquistados. Em casa, tenta manter o retrospecto positivo, venceu os últimos 4 jogos que fez no Barretão e trata o estádio como uma verdadeira fortaleza. Ninguém avisou que seria fácil e o Central sabe muito bem da dificuldade que vai enfrentar. Vamos trabalhar a semana, estudar bem o adversário que deve ter jogadores para estrear na sua casa. Então, fazer o que a gente vem fazendo, trabalhando com muita determinação para a gente conseguir passar esse primeiro mata-mata, esse primeiro desafio. Esse é o Central, preparado e confiante para seguir fazendo história na Série D do Campeonato Brasileiro. O sonho do acesso pode ficar cada vez mais possível. É isso aí, com esse detalhe da postura do elenco como um todo ao longo da campanha. É muito importante a gente rememorar isso, né, Herbert? Ou seja, como essa campanha também foi desenvolvida. Pé no chão, sonhando, mas sempre com os pés no chão, né? Todo mundo com o pé no chão, todo mundo com muita confiança, com muita responsabilidade. Esse grupo se comprometeu a fazer uma baita participação pelo Central na Série D e vem fazendo. Na primeira fase foi assim e agora na segunda fase busca quebrar um tabu e ir cada vez mais longe, sonhando aí com acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Se a gente vai seguir acompanhando essa trajetória do Central na Série D, a gente também pode acompanhar coladinho aqui no AB1 o Globo Esporte, hoje com o Thiago Medeiros. Simbora conferir os destaques? Oi, minhas joias! Cheiro para vocês aí, tô dando aquela moralzinha de sempre para o Globo Esporte, que chega coladinho nas notícias aí da tua região. Já já a gente vai falar do Náutico, que tá bem demais na Série C. Tem um jogo grande neste domingo, num horário diferente, 11 da manhã contra o Londrina. Londrina que é o 4º colocado. Trazer novidades também do esporte, que treinou esta manhã. Diogo Marques vai estar comigo aqui no estúdio. Lucas Lima falou, disse que acredita ainda na remontada do esporte nesse Campeonato Brasileiro. Tem os gols da Copa do Brasil. Ontem alguns resultados surpreendentes, né? Eliminações aí do Flamengo, do Palmeiras. E vocês também vão conhecer, torcedores do Santa Cruz, que vão lotar a Arena de Pernambuco para o jogo decisivo contra o Sergipe. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. E hoje vocês vão conhecer a Cobrosa, que vez por outra vai estar aqui com a gente no Globo Esporte. Vocês estejam com o amado GE, coladinho aí nas notícias da região de vocês. Cheiro, até já. É isso aí, Thiago. Valeu, cheiro para você também. Herbert Ramos, muito obrigado pelo AB Esporte de hoje. Forte abraço para você. Obrigado, Almir, fazendo um convite também muito interessante. Quem quiser conferir as principais informações sobre o esporte regional, acessa lá GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Até amanhã, Herbert. Vamos para o intervalo agora? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a imunização dos adultos, hein? É importante demais manter a caderneta de vacinação atualizada, inclusive nessa fase da vida. A gente volta já.
A B1 de volta, 12h47 e vamos seguindo porque a Prefeitura de Garanhuns divulgou hoje a programação oficial de mais um festival na Cidade das Flores, hein? É o Viva Jesus e Leonardo Costa está chegando com todos os detalhes para a gente agora. Oi, Léo, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, a gente conheceu 8 nomes nacionais que vão se apresentar entre os dias 25 e 28 de setembro no Viva Jesus, a terra dos festivais, encerrando um e começando o outro. Eu vou conversar agora com o prefeito Sivaldo Albino, porque ele tem esses nomes e toda a programação para detalhar para a gente. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao AB1. Conta aí para a gente essa programação já toda detalhada, né? Boa tarde a todos e a todas. A alegria depois de encerrar o maior evento multicultural da América Latina, o Festival de Inverno de Garanhuns, a gente já poder aqui anunciar a grade do Viva Jesus. Esse evento que completa 4 anos e que a gente vem trazendo cada vez mais, todos os anos, para fortalecer a fé do povo cristão, especialmente do povo garanhuense, mas claro, do Agreste, Pernambuco e do Nordeste. E a gente poder anunciar aí todos os nomes da grade nacional, né? Teremos a convocatória que foi publicada hoje para atender os artistas locais e regionais. E a gente teremos aí grandes nomes como Isadora Pompeu, a cantora Joana e o padre Fábio de Mello, que inclusive tem uma novidade. O padre Fábio de Mello é o primeiro embaixador do Viva Jesus. Depois vamos escolher um nome evangélico também para ser o embaixador desse evento que tende a crescer e fortalecer cada vez mais a fé do povo cristão. A união das igrejas também, né? Católicas e evangélicas. Isso, é importante a gente ter essa união. Tivemos aqui a presença de pastores representando a OPEGA, toda a comunidade religiosa evangélica, né? Bem como alguns padres e o bispo, né? Dom Aguinaldo Timóteo, que também se fizeram presente, fizeram questão de fazer uso da fala. E claro, para a gente buscar a união do povo garanhuense, do povo cristão, afinal de contas, o Deus é um só, e a gente proporciona esse evento, como eu disse, para fortalecer o povo cristão e, claro, também atrair o turismo religioso que cresce cada vez mais no nosso país. E mais uma vez ocupando a maior praça aqui da cidade, né? Isso, os grandes eventos são sempre lá no Polo Mestre Miguinhos, né? A maior praça que a gente tem, inclusive em breve será ainda ampliada para que a gente possa crescer cada vez mais em todos os eventos, e, claro, dar mais conforto, segurança e espaço para todos que vêm curtir, seja o Viva Garanhuns, o FIG e, claro, o Viva Jesus, que é esse evento que acontece de 25 a 28 de setembro. E eu aproveito já a oportunidade para convidar todos e todas para vir para Garanhuns para esse momento de fé e oração que é o Viva Jesus. Prefeito, muito obrigado pelas informações. Então, convite feito, viu, Almir? É isso, mais um festival em Garanhuns. Que legal, muito obrigado, Leonardo. Bom trabalho para você. E a gente volta a conversar com Fábio Gomes, direto da redação, porque, claro, tem outras notícias do G1 Caruaru e região. Não é isso, Fábio? Conte pra gente. É isso mesmo, Almir. Aqui no G1 a gente tem uma matéria bem bacana, né, sobre nossa cultura pernambucana, porque o Estado escolheu os 10 novos, escolheu não, né? Elegeu os 10 novos patrimônios vivos aqui de Pernambuco, e entre eles tem patrimônios culturais aqui de Caruaru. A gente tem essa informação completa e a reportagem está disponível aqui no G1, porque o Estado elegeu esses 10 novos patrimônios vivos ontem, e esses nomes foram referendados durante uma votação na sede do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, lá no Recife. Com esses novos eleitos, o Estado passa a ter 115 personalidades e grupos reconhecidos por sua contribuição para a cultura pernambucana. De acordo com a Secretaria Estadual de Cultura, esses novos patrimônios vivos recebem uma pensão vitalícia de mais de R$ 4.700 para as pessoas jurídicas e mais de R$ 2.300 para pessoas físicas. Entre os novos patrimônios eleitos estão o Boitireteima, aqui de Caruaru, a Mestra Mariquinha de Tupanatinga, e essa lista completa pode ser acessada conferindo o G1. Almir. Que coisa boa! Parabéns a todos os nossos novos patrimônios vivos, hein? Que coisa boa, Boitireteima e tudo mais. Fala nisso, tem agenda cultural no G1, Fábio? Tem sim, Almir. A gente já preparou nossa agenda cultural aqui com 2 grandes eventos que acontecem nesse final de semana. Um deles é o Festival Pernambuco Meu País, que vai acontecer no município de Bezerros, né, no polo da Serra Negra. E o outro é sobre o Festival, né, do Café, lá de Itaquaritinga do Norte. Várias atrações de grandes nomes nacionais vão se apresentar no interior de Pernambuco esse fim de semana.
semana e a gente traz aqui todas as informações com datas e horários para o pessoal que está acompanhando a gente e já está pensando na programação do fim de semana se preparar da melhor forma possível. Os grandes destaques no Festival Pernambuco Meu País de Bezerros são, entre eles, né, Barão Vermelho, Ana Carolina, Baiana System e também o Teatro Mágico. Já em Taquaritinga do Norte, os grandes destaques são a cantora Tayara Andresa, a banda Limão com Mel e o cantor Marcelo Falcão. Para conferir todos esses detalhes, é só acessar o G1, Almir. Muito bem, Fábio Gomes. Muito bem, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã. Valeu, Fábio. 12h52. Agora a gente vai falar sobre a imunização dos adultos, hein? Você vai ver por que é importante manter a caderneta de vacinação atualizada, hein? Olha só nessa reportagem aqui. Poliana Lucena vai se vacinar contra a gripe. Rapidinho, nem doeu e ainda ela se torna um bom exemplo de pessoa preocupada com a imunização. A gente precisa, né? Até porque a gente trabalha e todos os dias precisamos estar aqui com a saúde na íntegra, para que a gente possa realmente dar o nosso melhor todos os dias. E sabendo também que temos filhos pequenos em casa, então é muito importante que nós, os pais, estejamos protegidos, assim como nossas crianças também. Geralmente os pais são muito lembrados para atualizar a caderneta vacinal dos filhos, mas muitos adultos esquecem que essa responsabilidade também deve ser aplicada na vida dos pais, tios, homens, mulheres, na vida de todo mundo, em todas as idades. A vacinação, né, é um tema muito importante. Nós trabalhamos no segmento de vacina e a vacina ela tem como objetivo proteger doenças. A gente consegue ter um controle de saúde pública, né? E a vacina no adulto tem algumas vacinas muito importantes, que são as vacinas da gripe, do herpes zoster, do HPV, da pneumonia, da meningite. Então essas vacinas no adulto elas têm que ser orientadas, né? Você adulto entre em contato com o seu médico, procure uma clínica e seja responsável no sentido de vacinação. Você vai proteger você e você vai proteger também sua família. Na rede privada tem vacina contra vários vírus. Muitas delas não são cobertas pelo SUS, como pneumo 13, 15 e 20 valente, a DTPA hexavalente, HPV nonavalente, cólera, febre tifoide, herpes zoster, vacina VSR. Essas são algumas das inúmeras disponibilizadas apenas na rede privada. Os preços variam bastante. Tem vacina de R$50, como tem por mais de 3 mil. Eu sempre falo na clínica, né, que a vacina pública ela tem sua importância e a vacina privada vem para complementar. Um exemplo comum é a vacina da gripe, né? A vacina da rede privada são a vacina quadrivalente. A vacina da rede privada tem a vacina do herpes zoster, que pode ser administrada não só para grupo de risco, mas para qualquer pessoa acima de 18 anos. A vacina da meningite, ela tem a meningite B, que é uma vacina que é exclusiva do serviço privado. Então a gente tem essas orientações também, ela atua na complementação do calendário de vacina do adulto. No SUS, a cobertura vacinal ocorre de maneira gratuita e, embora seja mais reduzida, tem o acompanhamento do Ministério da Saúde, que monitora as epidemias, solucionando a questão com vacina, quando possível. São 47 imunobiológicos, 30 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobinas. Essas vacinas incluem tanto as presentes no calendário nacional de vacinação, quanto as indicadas para grupos em condições clínicas especiais, como pessoas com HIV ou indivíduos em tratamento de algumas doenças, câncer, insuficiência renal, entre outras. Aplicadas nos centros de referência para imunobiológicos especiais e inclui também as vacinas Covid-19 e outras administradas em situações específicas. O calendário nacional de vacinação contempla, na rotina dos serviços, 19 vacinas que protegem o indivíduo em todos os ciclos da vida, desde o nascimento. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização de Caruaru diz que para os adultos existem as mais recomendadas. O Ministério da Saúde recomenda, na fase a partir de 25 anos até os 59, que os adultos atualizem as doses de hepatite B, DT, que previne contra difteria e tétano, a tríplice viral, que previne sarampo, cachumba e rubéola, e também a vacina de febre amarela. Então, aquelas pessoas que não têm comprovação vacinal desses imunizantes devem atualizar em qualquer unidade básica de saúde do município, né, o esquema recomendado pela faixa etária.
Para atualizar a caderneta vacinal, basta ir de segunda a sexta a alguma unidade de saúde. O Ministério da Saúde disponibiliza na rotina das unidades básicas de saúde todos esses imunizantes, né, na faixa etária até 59 anos, sendo que a tríplice viral até 29 anos, o esquema vacinal recomendado é de 2 doses e a febre amarela é dose única. Já a vacina de hepatite B e DT, o esquema recomendado é de 3 doses, né, nos intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde, e o reforço de DT é necessário a cada 10 anos para os adultos. A vacina deve ser uma prioridade quando o assunto é prevenção de doenças. É isso aí. E olha, em Gravatá vai acontecer nesse fim de semana a 5ª Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial. A programação vai contar com a participação de representantes do governo, dos movimentos sociais, entidades civis e outras lideranças da região. Os organizadores do evento falaram sobre essa conferência. Vamos ver? O governo do estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, em coparticipação com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, realiza a 5ª Conferência de Promoção da Igualdade Racial do estado de Pernambuco. Nos dias 8, 9 e 10, em Gravatá, no Agreste Pernambucano, o momento de conferência e de escuta é um gesto da nossa governadora Raquel Lira, nesse momento deliberativo e democrático que é a conferência, que vai culminar na Conferência Nacional em setembro. Quero falar aqui para vocês a importância que está sendo essa 5ª Conferência da Igualdade Racial, essa parceria entre o Estado de Pernambuco e o Conselho de Igualdade Racial, principalmente a sociedade civil. É muita luta, mas estamos conseguindo trazer para todos uma qualificação de políticas públicas futuras. E amanhã, claro, vamos de som e sotaque no seu AB1. A convidada dessa sexta-feira é a cantora Silmara Leite. Vamos ver só um pouquinho. Alô, estou ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso eu resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Eu preciso dizer que é amanhã que a gente vai estar juntinho com uma música de qualidade. Silmara Leite, aqui no Som e Sotaque. Você não vai perder não, né? Vamos com a gente. Vai, Silmarinha, vai! A solidão tava doendo em mim. Oh, ah. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o sócio da Pecouro Investimentos, Abel Malta, e o economista Pedro Neves. A gente vai falar sobre investimentos financeiros. O Panorama começa às 2 horas, claro, na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quinta-feira está terminando agora, sempre agradecendo a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para você, boa tarde e até lá, pessoal.